Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um De Olho no Semanal, hoje dia 9 de 4 de 2022 e como sempre a gente vai deixar aquele disclaimer, não sou analista de valores imobiliário, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos de valores imobiliário. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Deixar sempre aquele convite, para você que não conhece ainda o TC, a maior comunidade de investidores da América Latina, aqui ao meu lado tem um QR Code que você aponta seu celular e consegue baixar nosso aplicativo e logo na descrição tem um cupom de desconto aí de 20% no nosso plano Master. Convido vocês ainda que não são inscritos no canal aqui do YouTube a se inscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificações, se possível também compartilhar com aqueles amigos que têm interesse no mercado. Então bora lá, sem mais delongas, compartilhar a tela aí com vocês. Aqui no gráfico de Ibov a gente tinha desenhado semana passada que seria interessante ficar de uma forma meio que lateral ou até mesmo corrigir até essa região de 115 mil, 116 mil pontos. A mínima da semana aí foi de 116.790, a gente fez sim um movimento corretivo, nada fora do comum, né? Era algo esperado, dado que a gente subiu praticamente reto aí há diversos dias. Eu gostaria que fizesse um recuo um pouco mais forte ainda até essa região de 115.800, mas sim, veio testar aqui a média de 21 no gráfico semanal, no gráfico diário, e no semanal segue com a sua tendência de alta intacta. Eu esperaria que a gente tivesse mais uma ou duas semanas assim de forma lateral ou até mesmo corrigindo, se encostando aqui a média de 9 do gráfico semanal para ter uma melhor relação risco-retorno e aí conseguir surfar um novo movimento de alta. Rumo ali, inicialmente a gente tem os 124 mil dólares, depois mais acima 125, que é essa região de topo deixada em janeiro de 2021. Dólar movimento corretivo bem forte. A semana aí foi uma semana de alta volatilidade, né? Fechou aí com alta de 0,69%. E tínhamos comentado aí na última semana que, dado que a gente tinha tido a semana aqui do dia 21 de março e essa outra fora das bandas de Bollinger, principalmente muito esticado e FR lá embaixo, tinha comentado com vocês que era interessante ver o fechamento desse gap aqui nos 4,63 e a partir daí ter resistência, né? Ter presença de compradores nessa região, dado que é um suporte muito importante. E aí a gente viu que teve defesa, né, nessa região daqui. Então, do jeito que está formando aqui um fecho fora, fecho dentro, tem sim espaço para um repique um pouco maior. Eu esperaria que a gente tivesse um movimento de pullback aqui até essa região dos 4,90 ou até mesmo uns R$5, né? Para ter aí uma melhor relação risco-retorno e dar uma continuidade no movimento de queda, dado que, se a gente observar bem, ele caiu praticamente reto. Só teve uma semana aqui de recuo, né? Aquele dia 21 de fevereiro, subiu 1,24%, mas já devolveu todo o movimento novamente. Então não teve espaço para descansar realmente e ter uma tendência de baixa aí saudável. Então eu esperaria que a gente tivesse sim esse recuo um pouco mais forte até essa região dos 4,90 e aí dar continuidade no movimento corretivo um pouco mais forte. DI volta aí a subir, né? Alta de 5,47%, deixou essa zona de suporte que tínhamos comentado, a média de 21 e volta a virar a média de 9 para cima. Começa a ficar perigoso aqui uma figura de triângulo ascendente. Aqui essa região de topo no mesmo nível e aqui embaixo fundos um pouco mais altos, né, do que os fundos anteriores. Então, se segurando dessa forma aqui, ativando 9.1 de compra, a gente pode vir testar aqui os 12,80, essa região de topo. Se rompido aí, a gente pode projetar todo esse movimento aqui para cima. Fica com o alvo ali dos 16,20. Algo muito inimaginável, mas sim, se a gente conseguir romper essa região, pode sim de se esperar que a gente venha buscar esses níveis de preço. Mas por enquanto eu não trabalharia com essa possibilidade, a gente ainda está dentro de uma congestão, vamos ver se os vendedores têm pressão suficiente, têm força suficiente para derrubar isso daqui, e a gente vem buscar essa região dos 10, 10,30, 10,20. SPX aí, movimento de pullback, né? A gente vê aqui, depois que perde esse forte canal de alta, fez uma espécie de cunha aqui descendente dentro do gráfico diário, vocês conseguem observar melhor aqui. Cunha descendente, região de suporte aqui desses 4.150, uma região bem importante que a gente tinha comentado. Fez esse movimento de alta. No gráfico diário a gente está sim com viagem mais altista, tendo a possibilidade aqui de trabalhar em cima de um pivô de alta. Porém, a gente precisa romper aqui inicialmente 4.637, que seria essa máxima aqui deixada no dia 29 de março. Então, rompendo isso daí, a gente abriria sim espaço para altas mais relevantes, mas no gráfico semanal, isso aqui seria apenas um movimento de pullback depois dessa pernada de queda, né? Então, deixou um dojizinho na média de 21 semana passada, essa semana perdeu a mínima da semana passada e ainda assim fechou abaixo dela, né? Então, tem sim uma possibilidade de a gente ter um movimento corretivo para testar esses níveis de fundo aqui novamente nos 450. E caso seja perdido aí, a gente pode ver uma correção um pouco mais forte no SPX. A gente teria suporte imediato aqui nos 4,55 e depois só lá embaixo nos 3,728. Então começa a ficar com uma cara perigosa.
eu só gostaria de pensar em compras com rompimento dessa região aqui. Ativando o pivô no diário, né? Basicamente, rompendo a máxima da semana passada, a gente poderia aí trabalhar mais com um viés altista, né? Mais otimista para o ativo. O Brent, falando ali de commodities, né? Brent fez um movimento corretivo, está trabalhando aqui dentro de uma acumulação, uma espécie de triângulo, tentando trabalhar um triângulo, né? E tem um suporte muito importante aqui nos 96, 97 dólares. Caso seja perdido aí, a gente sim pode ver um movimento corretivo um pouco mais forte. Esse movimento aqui para baixo, a partir desse topo, fica nos 86,90, coincide com essa região de topo. Então, sim, a gente pode vir testar esses 86,90, caso seja perdido os 97. Então, vale a pena ficar de olho, principalmente se você tem empresas aí do setor de óleo e gás dentro do seu portfólio, né? Milho, outra commodity, desceu reto, está aparecendo no gráfico do dólar isso daqui. Deixa eu colocar isso aqui no gráfico semanal. Exatamente, desceu reto, depois deixou esse shooting star aqui, perdeu essa região de mínima, comprados aqui estauparam posição, a gente vem esse movimento corretivo. Próximo suporte a gente tem nos 83, para lá que está apontando, movimentos de recuo aí dentro do gráfico diário, acredito que são oportunidades de venda. Tanto é que a gente está trabalhando aqui dentro de um triângulo descendente. Então, perdendo essas mínimas, dos 86, 83 é o próximo nível de suporte e rapidamente acredito que a gente possa vir buscar esses níveis de preço. Boi gordo, gráfico semanal aí, movimento corretivo bem forte. Não sei se isso aqui está certo, teria que dar uma olhadinha no Profit depois. Mas trabalhando com essa base de dados, a gente está testando essa região de topo anterior após perder essa congestão. Então, se a gente projetar todo esse movimento aqui para baixo, ao valor de 318, basicamente aí essa região que a gente está sendo negociado, ficaria de olho nessa região para, se caso houvesse pressão compradora a ponto de virar médias curtas aí do gráfico diário para cima a partir daqui, e aí a gente começar um zigue-zague ascendente, poderia operar na ponta compradora. Mas, olhando dessa forma aqui, está lateralizando, esperando uma aproximação das médias. Assim que perder os 321, a gente pode sim ver um movimento corretivo um pouco mais forte. Então, vai muito de perspectiva aí, modo de operar, se você é mais um swing trader ou position. Passando aí para criptomoedas, Bitcoin. Bitcoin fez um movimento corretivo, né? Essa semana aí fechou com queda de 8,53%, veio testar a média de 21, semana passada deixou um dojizinho, e aí perdeu a mínima dele e tá fechando abaixo, né? Levando em consideração o preço de agora. Então, assim, vamos dar uma observada se até domingo, até amanhã à noite, vai ficar dessa forma. Mas eu tinha comentado com o pessoal dentro do Plantão Cripto, que a gente faz todas as manhãs, todos os dias de segunda a sexta, que a mínima desse dia aqui do dia 1 de abril era muito importante, sendo ali na região dos 44.200. Quando a gente perde, aciona stops de compradores nessa região, a gente tem um pivôzinho de baixa e trabalha dentro de uma congestão, podendo vir testar aqui os 40 mil dólares. Então, essa região de fundo provavelmente é para lá que a gente está indo. E a gente tem essa LTA aqui que vem servindo como linha de referência dentro do triângulo ascendente, que deve passar lá por volta dos 40 mil dólares a 39. Então, por enquanto é para lá que está apontando. Fez um movimento corretivo muito feio o Bitcoin. E se a gente perder aqui essa linha de tendência, aí sim podemos ver um movimento corretivo um pouco mais forte para vir testar a famosa região ali dos 30 mil dólares. Acredito que seja uma boa região de compra. Então, vale a pena ficar de olho. E para cancelar esse viés aqui, eu gostaria que a gente rompesse essa máxima, deixar nos 48,189. Aí a gente poderia trabalhar um zigue-zague ascendente, sendo isso aqui é apenas uma pernada corretiva de todo esse movimento aqui de alta. Tendo uma leitura aí de macho bandeira, né? Então ficaria de olho aí na vírgula dentro do Bitcoin para ver quais seriam os movimentos dos próximos dias. Ethereum faz um movimento parecido, porém um pouco menos amplo aí, né? Com menos volatilidade que o Bitcoin. A gente testou a média de 21 e essa semana vem engolfando o movimento da semana passada dentro do gráfico semanal. Então eu ficaria esperto aqui no rompimento dos 3,1580, que seria a máxima da semana passada, para ter aí uma melhor relação risco-retorno e aumentar a probabilidade, né, de a gente ter esse movimento de alta um pouco mais forte. Dentro do gráfico diário, a gente tinha comentado lá no Plantão Cripto também que a perda dessa mínima aqui deixada nos 3,210 abriria espaço um corretivo um pouco mais forte, que caso a gente perca aqui essa mínima novamente de 3,140, ativaria aí um movimento um pouco mais corretivo, podendo vir testar aqui essa região de topo dos 2.950, 3 mil dólares, e acredito que é para lá que está apontando por enquanto, dado que a gente teve esse forte movimento de queda desses 2 últimos dias, numa região de resistência muito importante, né? Então, mostra que tem sim vendedores defendendo essa região, que caso seja perdido, aí sim, podemos ver um movimento corretivo um pouco mais forte. Sempre venho comentando com vocês dentro do Plantão Cripto lá e também dentro dos canais que o rompimento aqui dos 3.580, 3.600 abriria espaço para altas mais relevantes e a gente poderia vir buscar o alvo desse triângulo ascendente aqui nos 4.400. Agro é um caso bem interessante. Aqui o gráfico no TradingView, né? Já comentando aí com vocês
sobre os ativos, acabei não encontrando tantos ativos assim como das últimas semanas, apenas 4. E agro, a base de dados aqui do TradingView não atualizou em relação a dividendos, juros, splits, etc. Então eu tinha pegado essa imagem aqui dentro do TradingView. Deixa eu ver se vocês conseguem observar bem, né? Então assim, essa semana aqui ela veio deixar a média de 21, quando a gente olha por esse ângulo. Tinha comentado com vocês nessa semana aqui, na região dos 28,15, que o rompimento desse triângulo aqui, que aconteceu nessa semana, abriria espaço para altas mais relevantes. Então a gente atingiu uma região de alvo interessante aqui, inclusive tinha marcado no gráfico diário como uma região de alvo, né, um pivôzinho. Foi atingido, recuou até a média de 21 e deixa esse movimento muito altista. A gente tem um volumaço, fechou aqui, abriu num gap de baixa, né, testou a média de 21 e praticamente engolfou esse movimento inteiro. Então eu gosto do que está acontecendo em agro. Eu replico, né, projeto como um alvo aqui todo esse movimento para cima a partir do rompimento do triângulo, fica ali nos 38. Então acredito sim que tem espaço para altas mais relevantes, e ficaria de olho aí dentro de um gráfico semanal, do gráfico diário na verdade, né, para ter uma melhor relação risco-retorno, pegando os recuos aí até a média de 9 num gráfico um pouco mais curto. Deixa eu ver se o gráfico diário aqui tá ok. É aceitável. Então essa região de suporte aqui é muito importante, 29,30, ficaria de olho nesse movimento aí em agro. BMGB, acredito que a gente tenha comentado dela aí nesse 9.1, não sei, aqui uma espécie de fundo duplo, vem fazendo um recuo aí até a média de 9, tem aqui o 9.3 de compra armado, segurando aqui na média de 21, um martelinho, então a gente poderia projetar aqui um possível pivô de alta, que se daria no rompimento dessa máxima deixada nos 13,22, alvo ali inicial 3,53, depois R$4. Então eu gosto desse movimento BMGB, tem uma ótima relação risco-retorno, stop aí de 6%, parcial aqui 14,80, e alvo final ali próximo a 30%, né? Então, gosto desse movimento. É bem parecido, né? Aqui é os R$13,95, R$4, seria a região do fundo duplo e aqui do pivôzinho. Então, é uma região muito importante que vale a pena se observar. Vou deixar até marcado aqui para nas próximas semanas aí a gente ver. Caso seja atingido, eu comento lá dentro do TC. Banrisul, também comentei há algumas semanas, acredito que foi por aqui. Tinha até essa marcação, né? Pivô de alta que a gente estava vendo. Vem fazendo recuo até a média de 9. Tem aqui o 9.3 de compra armado, região de topo que foi rompida aqui dos 10,70, abriu espaço para altas mais relevantes, e aí faz um pullback, né, um movimento de recuo natural até a média de 9, deixando esse 9.3, e a gente vê que tem pressão aqui compradora bem relevante, né, dado que a gente teve esse movimento aqui para testar a média de 9 e fechou praticamente muito próximo ao seu preço de abertura, né. O gráfico diário também está muito bonito, eu gosto desse movimento aqui. O alvo inicial desse pivô de alta fica aqui nos 11,43, foi praticamente atingido, mas acredito que tem espaço para a gente vir buscar os 12,82, prestando atenção, claro, nessa zona aqui de resistência dos 11,95, R$12. Então ficaria de olho nesse movimento. É uma zona bem importante, mas sim, tem espaço para mais altas. Gosto desse movimento aqui em Banrisul. E para finalizar, acredito eu, exatamente, Ecor 3, a gente tem aqui uma divergência de baixa, divergência de alta no caso, né? Fundos aqui levemente mais altos dentro do IFR, não é das melhores divergências, porém aqui nos preços a gente vê fundos levemente mais baixos. Eu gosto sempre de fazer isso aqui com vocês, tirar as médias, bandas de Bollinger e deixar aqui no gráfico de linha, porque fica bem mais fácil de observar, dado que o IFR leva como consideração em seu cálculo o preço de fechamento dos ativos. Então um gráfico de linha ficaria muito mais fácil de observar, dado que aqui só leva em consideração mesmo o preço de fechamento. Então a gente vê que tem fundos mais baixos no preço e no IFR fundos levemente mais altos, praticamente no mesmo nível. Então esse não é das melhores das divergências, mas é algo que vale a pena se observar. A gente pode trabalhar aqui com a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido, com rompimento aqui dessa região de R$7,80, R$8, ou até mesmo olhar o básico, né? O ombro, cabeça, ombro invertido seria um pivô de alta. Então deixa eu voltar aqui com os indicadores para a gente observar melhor. Então assim, de forma objetiva, como que seria uma entrada por aqui? Acredito eu que eu gostaria de observar, né, esse 9.3. Para quem ainda não visualizou como é que funciona, etc e tal, tem vídeos aí no canal do YouTube, playlist de setups, acredito eu, e também dentro do TC, na Station, vai lá, análise técnica, estação, né, Station, análise técnica, e aí vai ter lá na playlist de educacionais todos os setups da média de 9. Então, dessa forma daqui, a entrada seria no rompimento da máxima, stop na mínima, para a gente ver todo esse movimento aqui replicado para cima. Eu gostaria sim desse movimento. Surfar, né, inclusive deixa eu deixar o valor exato, ligar o imã. Todo esse movimento aqui para cima, fica alvo ali nos 11,25. Então é um belo upside, ótima relação risco-retorno, stop próximo aí a 7%,
alvo de 42%, 43%. Lembrando que isso daqui, como sempre venho comentando com vocês, é para position trade, né? Para alguns meses aí, semanas que dirá meses, né? Então vale a pena ficar de olho. Ecor está fazendo um movimento bem interessante depois de cair forte, né? Desde seu topo marcado ali em junho, junto com o Ibov, chegou a cair algo próximo a 55%. Então, depois de toda essa queda, né, ter uma recuperação normal assim, acho que é bem plausível de se fazer esse movimento. Então, gosto desse daqui que está acontecendo em Ecor. Deixa eu dar uma olhada no gráfico diário. Também está muito bonito. Dá para ter uma leitura aqui de um macho bandeira. Ficaria de olho aí no rompimento dessas regiões para a gente ver uma nova pernada de alta. Beleza? Média de 21 vai servir como um suporte muito importante aqui, 7,41. Perdido aqui no gráfico diário, a gente pode ver um movimento corretivo um pouco mais forte. Valeu? Então por hoje é isso. Um vídeo um pouco mais curto aí, vai 16 minutos. Dado que acabei não encontrando tantas oportunidades assim dentro do mercado, né, para essa semana. Mas é isso. Deixa vocês o convite de sempre se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sino de notificações. Quem ainda não segue nas redes sociais, só seguir. Aqui embaixo está todas elas. @LucasDeAssis com V no lugar do O dentro do TC, Twitter e também Instagram. Beleza? Aqui do lado também, deixar o QR Code, a última vez, na descrição, né, tem um cupom de desconto de 20% off no nosso plano Master. E aqui você consegue baixar o aplicativo do TC aí, maior comunidade de investidores da América Latina. Valeu, um abraço, bom final de semana aí para vocês, vejo vocês no próximo sábado.